Eu vou começar dizendo algo que pode confundir você. Durante anos, ensinaram que riqueza é material, que fé é espiritual, e que a mente é apenas um detalhe. Mas a Bíblia, sim, a Bíblia, revela exatamente o oposto. Ela afirma que antes de Deus mudar qualquer coisa fora de você, Ele muda a sua mente. E se isso for verdade, então a maioria das pessoas está orando errado, trabalhando errado e pensando errado. Agora me diga: se Deus criou tudo através do pensamento e da palavra, por que você acredita que a sua mente não tem poder nenhum? Talvez o problema nunca tenha sido falta de dinheiro. Talvez sempre tenha sido excesso de medo. E hoje, eu vou te provar isso. Eu aprendi, ao longo da minha vida, que quase ninguém fracassa por falta de oportunidade. As pessoas fracassam porque pensam de forma incompatível com a vida que desejam viver. E isso não é uma opinião minha, isso está registrado há milhares de anos nas Escrituras, de forma clara, direta e quase desconfortável para quem prefere terceirizar a própria responsabilidade. Quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, ela está revelando uma lei. Não um conselho religioso, não uma metáfora poética, mas uma instrução prática. Nada muda fora enquanto algo não muda dentro. Você pode trocar de emprego, de cidade, de relacionamento, até de país, mas se a mente continuar a mesma, os resultados se repetirão com precisão assustadora. Eu vi isso acontecer com homens ricos que perderam tudo mais de uma vez, e com homens simples que prosperaram mesmo começando do zero, porque já carregavam dentro de si a imagem do sucesso antes que ele se manifestasse. A mente é o campo onde toda a criação começa. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela existiu como pensamento. Isso vale para uma casa, uma empresa, um livro, e também vale para o fracasso, para a escassez e para o medo. Provérbios diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Não diz assim ele será. Diz assim ele é. Ou seja, o estado mental não antecipa apenas o futuro, ele define o presente. A vida que você vive hoje é o reflexo fiel da forma como você tem pensado repetidamente nos últimos anos, mesmo que isso seja difícil de admitir. A maioria das pessoas acredita que pensa pouco, mas sente muito. E esse é o problema. Pensamentos repetidos, carregados de emoção, se transformam em crenças. Crenças moldam decisões. Decisões moldam hábitos. Hábitos moldam destinos. Não existe acaso nesse processo. Existe repetição. Existe condicionamento. Existe disciplina, ou a ausência dela. Eu observo algo curioso: pessoas que dizem querer prosperar, mas alimentam a mente com notícias de medo, conversas de derrota e memórias de fracasso. Querem abundância, mas pensam como se o mundo estivesse sempre prestes a acabar. Querem crescer, mas têm pavor de errar. Como esperar colheita farta se o solo está envenenado todos os dias? A mente não discute com você. Ela simplesmente executa aquilo que você repete. A Bíblia não fala em renovação da mente por acaso. Renovar significa retirar o velho, limpar o que está contaminado, abrir espaço para o novo. Muitas pessoas querem uma nova vida sem abandonar os velhos pensamentos. Querem resultados diferentes mantendo o mesmo diálogo interno. Isso é impossível. A mente antiga sempre cria a mesma realidade antiga, apenas com cenários diferentes. Eu aprendi, estudando milhares de histórias de sucesso, que as pessoas mais realizadas compartilham algo invisível, e elas se veem como vencedoras antes de qualquer confirmação externa. Não é arrogância. É alinhamento. Elas pensam, falam e agem de acordo com uma imagem interna já definida. Isso é exatamente o que a Bíblia ensina quando diz que o homem se torna aquilo que imagina em sua alma. A imaginação não é fantasia, é o primeiro estágio da criação. Talvez você tenha sido ensinado a desconfiar da própria mente. A acreditar que pensar grande é perigoso, que sonhar é perda de tempo, que desejar mais é egoísmo.
Mas observe o mundo com honestidade. Tudo que foi construído começou como um pensamento persistente na mente de alguém que se recusou a aceitar as limitações impostas pelos outros. Deus não criou você para sobreviver. Criou você para expressar potencial. E o potencial só se manifesta quando a mente para de se conformar. Romanos 12:2 diz claramente: não vos conformeis com este mundo. Isso significa não aceitar como definitivo aquilo que você vê hoje, especialmente se isso contradiz aquilo que você pode se tornar. Conformar-se é desistir mentalmente antes de desistir fisicamente. Renovar a mente é romper com padrões invisíveis que governam a maioria das pessoas sem que elas percebam. A mente humana é fértil. Ela não julga o que você planta. Ela apenas faz crescer. Medo cresce. Fé cresce. Dúvida cresce. Coragem cresce. O solo é o mesmo. A escolha da semente é sua. E tudo começa com aquilo que você permite ocupar seus pensamentos quando ninguém está olhando, quando o silêncio aparece, quando não há distrações. Se existe uma verdade que eu quero que você entenda profundamente é esta: o mundo não responde ao que você deseja, responde ao que você acredita. E aquilo em que você acredita é o resultado direto do que você pensa repetidamente. Transformar a vida não é um evento externo. É uma decisão interna sustentada dia após dia. A renovação da mente é o primeiro e mais importante passo para qualquer forma de sucesso, financeiro, emocional ou espiritual. Sem ela, todo esforço é temporário. Com ela, até os obstáculos se tornam aliados. Porque quando a mente muda, a forma de enxergar muda. E quando a forma de enxergar muda, as oportunidades que sempre estiveram ali finalmente se revelam. Nada começa fora. Tudo começa dentro. E a mente é o ponto de partida. Poucas pessoas admitem isso em voz alta, mas o maior bloqueio entre o ser humano e a prosperidade sempre foi o medo. Não a falta de dinheiro, não a economia, não o governo, não a origem humilde. O medo. Eu observei esse padrão repetidas vezes, em diferentes épocas, em diferentes países e em pessoas de todos os níveis de instrução. Quando o medo assume o controle da mente, ele se disfarça de prudência, de realismo, de cautela, mas, na verdade, ele está apenas sabotando silenciosamente cada decisão. A Bíblia afirma que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Isso é profundamente revelador. Se o medo não foi dado por Deus, então ele não é uma virtude. Ele é um intruso. E ainda assim, a maioria das pessoas constrói toda a sua relação com o dinheiro a partir dele. Medo de faltar. Medo de perder. Medo de tentar algo novo e fracassar. Medo de crescer e não dar conta. Medo de ser criticado. Medo de errar publicamente. Medo de prosperar e se destacar. O medo se infiltra em tudo. Observe como muitas pessoas dizem querer ganhar mais dinheiro, mas sentem ansiedade só de pensar em investir em si mesmas. Dizem querer liberdade financeira, mas permanecem presas a escolhas seguras que as mantêm exatamente onde estão. Não é falta de inteligência. É condicionamento emocional. O cérebro humano foi treinado, desde cedo, a associar dinheiro a risco, culpa, escassez ou conflito. E quando o dinheiro aparece, a mente entra em estado de alerta, como se estivesse diante de uma ameaça. A ciência moderna confirma aquilo que eu já observava muito antes de existir qualquer ressonância magnética. Quando uma pessoa pensa constantemente em escassez, o cérebro ativa as mesmas áreas relacionadas ao perigo físico. O corpo entra em modo de sobrevivência. E uma mente em sobrevivência não cria, não enxerga oportunidades, não assume riscos inteligentes. Ela apenas se protege. E quem vive se protegendo, nunca expande. É por isso que tantas pessoas trabalham duro, são honestas, se esforçam, e ainda assim permanecem financeiramente estagnadas. Elas não falham por falta de mérito. Falham porque cada decisão é tomada sob o comando do medo. O medo escolhe o emprego. O medo define o quanto elas cobram. O medo decide quando elas recuam.
O medo faz com que elas aceitem menos do que merecem e chamem isso de humildade. Eu vi homens brilhantes recusarem oportunidades que poderiam transformar suas vidas porque ouviram aquela voz interna dizendo: "Isso é grande demais para você." Vi pessoas sabotarem o próprio crescimento porque, no fundo, acreditavam que prosperidade não era para elas. E essa crença não nasce do nada. Ela é construída lentamente, a partir de experiências, falas repetidas, fracassos mal interpretados e exemplos negativos observados ao longo da vida. A Bíblia deixa claro que a mente sã é aquela que governa o medo, não aquela que finge que ele não existe. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão. É ação apesar do medo. Pessoas que prosperam não são mais ousadas por natureza. Elas apenas aprenderam a não obedecer ao medo como se ele fosse uma autoridade absoluta. Elas sentem o medo, reconhecem sua presença, e ainda assim avançam. O medo sempre tenta convencer você de que está te protegendo, quando na verdade está te mantendo pequeno. Ele diz: "Espere mais um pouco, não é o momento certo, isso é arriscado demais." E se você não questionar essas vozes, passa a vida inteira esperando um momento que nunca chega. A mente sã, mencionada nas Escrituras, é aquela que discerne. Ela não aceita todo pensamento como verdade. Ela filtra. Ela escolhe. Quando uma pessoa não domina o medo, o dinheiro se torna instável em sua vida. Ou ele não vem, ou quando vem, não permanece. Porque o medo cria comportamentos contraditórios. A pessoa ganha, mas se sente insegura. Ganha mais, mas teme perder. E esse estado emocional gera decisões impulsivas, sabotagens inconscientes e autolimitações constantes. O dinheiro não flui onde a mente vive em tensão. Eu aprendi que prosperidade exige um estado mental específico, confiança. Não arrogância, não imprudência, mas confiança. Confiança de que você é capaz de aprender, corrigir, ajustar e crescer. Confiança de que errar faz parte do processo, não é uma sentença final. Confiança de que você não precisa entender todos os passos para dar o primeiro. O medo paralisa porque ele sempre projeta o pior cenário possível. A fé, por outro lado, não ignora os riscos, mas acredita na capacidade de superá-los. E fé, nesse contexto, não é apenas espiritual. É mental. É a certeza interna de que você pode lidar com o que vier. Essa certeza muda a postura, a fala, as decisões, inevitavelmente, os resultados. Enquanto o medo governa a mente, a pessoa negocia com a própria grandeza. Ela se adapta à escassez e chama isso de maturidade. Mas quando a mente assume o comando, algo muda profundamente. A pessoa começa a agir com intenção. Começa a dizer não ao que a limita. Começa a enxergar o dinheiro não como um inimigo, mas como uma ferramenta. O medo sempre cobra um preço alto. Ele cobra oportunidades não vividas, ideias não executadas, potenciais não expressos. E no final da vida, ele cobra arrependimento. A mente sã, ao contrário, cria estabilidade interior. E é dessa estabilidade que nasce a prosperidade verdadeira, aquela que não depende do acaso, mas da consciência. Dominar o medo não é eliminar o risco. É escolher não ser escravo dele. E enquanto o medo continuar comandando os seus pensamentos, ele continuará comandando o seu destino financeiro. Mas no momento em que você decide governar a mente, o dinheiro deixa de ser um problema, e passa a ser consequência. Houve um momento da minha vida em que tudo o que eu ensinava parecia correto no papel, mas não estava funcionando dentro de mim. Eu falava sobre propósito, sobre clareza, sobre a força da mente, e ainda assim, internamente, algo estava desalinhado. Não era falta de conhecimento. Eu já tinha estudado, observado e entrevistado centenas de homens bem-sucedidos. O problema era mais profundo. Era silencioso. Era interno. Naquele período, eu carregava uma insegurança que eu não confessava a ninguém. Uma dúvida constante, quase imperceptível, que se manifestava nas pequenas decisões. Eu adiava projetos.
Reavaliava excessivamente ideias que antes eu executaria com firmeza. Questionava meu próprio valor quando surgiam obstáculos. E o mais perigoso, que eu racionalizava isso como prudência. Mas não era prudência. Era medo disfarçado de lógica. Externamente, minha vida não havia desmoronado. Mas por dentro, algo estava quebrando. Eu acordava cedo, trabalhava, escrevia, porém sem aquela chama interna que move montanhas. E quando a mente perde a convicção, o mundo começa a refletir isso com precisão quase cruel. As oportunidades diminuem. As respostas demoram. As portas parecem mais pesadas. Não porque o mundo mudou, mas porque a postura interna mudou. Foi nesse período que eu percebi algo que marcou a minha vida para sempre, e a mente não responde ao que você diz publicamente, ela responde ao que você acredita em silêncio. Eu podia repetir afirmações, citar princípios, ensinar conceitos, mas enquanto, no fundo, eu alimentasse a dúvida, ela continuaria criando resistência. A mente não negocia. Ela executa o padrão dominante. Eu me lembro claramente de uma noite em que sentei sozinho, em silêncio absoluto, e percebi que estava tentando provar algo ao mundo quando, na verdade, precisava restaurar algo dentro de mim. Eu havia permitido que experiências passadas, críticas e frustrações ocupassem um espaço que antes pertencia à fé e à clareza. Não foi um colapso financeiro que me parou. Foi um colapso interno de convicção. Naquele momento, compreendi algo que nunca mais esqueci, e quando a mente perde o centro, todo o resto perde direção. Não importa o quanto você trabalhe, se a mente estiver dividida, os resultados também serão. Eu precisava reaprender a confiar não no mundo, não nas circunstâncias, mas na visão que havia sido plantada dentro de mim muito antes de qualquer reconhecimento externo. Não foi uma mudança instantânea. Foi um processo. Um retorno à disciplina mental. Passei a observar meus pensamentos com atenção quase rigorosa. Toda vez que surgia a dúvida, eu não a ignorava, eu a confrontava. Eu substituía conscientemente aquela ideia por outra mais alinhada com aquilo que eu sabia ser verdade. Não emoção momentânea, mas decisão consciente. Pouco a pouco, algo começou a mudar. Não primeiro fora, mas dentro. A clareza voltou. A energia voltou. A coragem silenciosa de agir mesmo sem garantias voltou. E então, como sempre acontece quando a mente se alinha, o mundo começou a responder. Ideias fluíram. Pessoas certas apareceram. Projetos avançaram com menos resistência. Não porque eu forcei, mas porque deixei de sabotar. Essa experiência me ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar com a mesma profundidade: que o maior risco não é falhar externamente, é perder a fé em silêncio. Porque quando isso acontece, você continua em movimento, mas sem direção. Trabalha, mas não constrói. Avança, mas não progride. Eu aprendi que a mente precisa ser cuidada como um território sagrado. Pequenas concessões internas se transformam em grandes limitações externas. E da mesma forma, uma decisão interna firme, ainda que invisível para o mundo, é suficiente para iniciar uma transformação completa. Nada mudou na minha vida naquele momento porque o mundo decidiu me ajudar. Tudo mudou porque eu parei de duvidar daquilo que já sabia. A mente voltou ao centro. E quando isso acontece, o caminho volta a se abrir. Esse foi um dos períodos mais silenciosos e mais decisivos da minha trajetória. Não foi marcado por aplausos, nem por conquistas visíveis imediatas. Mas foi ali que eu entendi, na prática, que dominar a mente não é um conceito bonito. É uma necessidade. Porque quando você perde o domínio interno, tudo o que constrói fora se torna instável. E quando você recupera esse domínio, até o caos começa a trabalhar a seu favor. Prosperidade nunca foi um evento aleatório. Ela é o efeito colateral natural de uma mente treinada para permanecer firme quando tudo ao redor tenta puxá-la para o caos. Eu aprendi isso observando atentamente as pessoas que conseguiam sustentar o sucesso ao longo do tempo, não apenas conquistá-lo por um momento.
Elas tinham algo em comum que não aparecia nos balanços financeiros nem nos discursos públicos: foco disciplinado. Quando as escrituras dizem a medita nisso dia e noite, não estão sugerindo um ritual místico isolado da vida prática. Estão ensinando constância mental. A mente humana responde ao que é repetido. Aquilo que você pensa esporadicamente vira desejo. Aquilo que você pensa todos os dias vira identidade. E aquilo que se torna identidade inevitavelmente molda comportamento, escolhas e resultados. Prosperidade sustentável nasce desse ponto. Eu vi muitas pessoas confundirem esforço com progresso. Trabalham demais, mas pensam pouco no que realmente importa. Pulam de ideia em ideia, de oportunidade em oportunidade, com a mente sempre agitada, dividida, dispersa. E uma mente dispersa não sustenta a riqueza. Ela até pode atrair dinheiro por um tempo, mas não consegue mantê-lo. Porque onde não há foco, não há direção. E onde não há direção, qualquer vento derruba. Isaías fala de uma mente firme. Firme não significa rígida. Significa ancorada. É a mente que não se deixa sequestrar pelo medo do noticiário, pela opinião alheia ou pelas oscilações momentâneas da vida. Essa mente entende algo essencial: circunstâncias mudam, princípios não. Pessoas com mente firme não vivem negando problemas. Elas apenas se recusam a permitir que os problemas dominem seus pensamentos. A paz mencionada nas Escrituras não é ausência de desafios. É domínio interior. E esse domínio é um ativo poderoso. Quando a mente está em paz, as decisões são mais claras. O corpo responde melhor. A criatividade flui. A intuição se aguça. A pessoa enxerga soluções onde antes só havia pressão. É nesse estado que oportunidades aparecem com mais frequência, não porque o mundo mudou, mas porque a percepção mudou. Eu observei que as pessoas mais prósperas sabem proteger a mente. Elas escolhem com cuidado o que consomem, o que escutam e com quem conversam. Elas entendem que foco é um recurso valioso demais para ser desperdiçado com distrações constantes. Enquanto a maioria reage ao que aparece, elas respondem apenas ao que importa. Isso cria uma vantagem invisível, mas decisiva. Quando Deus orienta Josué a meditar continuamente antes de prosperar, Ele está estabelecendo uma ordem. Primeiro a mente, depois o caminho. Primeiro o alinhamento interno, depois a expansão externa. Muitas pessoas tentam inverter essa ordem. Buscam riqueza para então ter paz. Buscam estabilidade externa para então confiar. Mas a lei funciona ao contrário. A confiança precede a estabilidade. A clareza precede a prosperidade. Uma mente focada não significa pensar apenas em dinheiro. Significa pensar corretamente sobre propósito, valores e direção. Dinheiro flui melhor para quem sabe por que quer prosperar. Quando o objetivo é claro, o foco se mantém. Quando o foco se mantém, a energia se organiza. E quando a energia se organiza, a realidade responde. Eu vi pessoas perderem tudo não porque eram incapazes, mas porque deixaram a mente se fragmentar. Um dia confiantes, no outro dominadas pela ansiedade. Um dia visionárias, no outro paralisadas pelo medo. Essa instabilidade mental cobra um preço alto. O universo responde à constância, não à intensidade momentânea. Pensar grande por uma manhã e pequeno à noite cria conflito interno. E conflito interno gera resultados instáveis. A mente firme aprende a permanecer. Permanecer na visão quando os resultados ainda não apareceram. Permanecer na disciplina quando a motivação oscila. Permanecer na fé quando os números não ajudam. Essa permanência é o que separa quem constrói algo duradouro de quem vive apenas de tentativas. Prosperidade verdadeira não é correr atrás de oportunidades desesperadamente. É se tornar o tipo de pessoa que as oportunidades procuram. E isso só acontece quando a mente está alinhada, focada e em paz. A pessoa deixa de reagir à vida e passa a conduzi-la. Deixa de viver apagando incêndios e passa a construir com intenção.
Quando a mente aprende a permanecer firme, algo curioso acontece, os problemas continuam surgindo, mas já não têm o mesmo poder emocional. Eles se tornam dados, não ameaças. Desafios, não sentenças. E essa mudança interna altera completamente a forma como a vida se desenrola. A prosperidade que nasce desse estado não é frágil. Ela não depende de sorte, de terceiros ou de circunstâncias perfeitas. Ela se sustenta porque está ancorada em algo que não oscila facilmente, uma mente treinada. Uma mente que confia. Uma mente que escolhe foco em vez de pânico, direção em vez de confusão, constância em vez de impulsividade. Quando você entende isso, percebe que a verdadeira riqueza começa no silêncio da mente disciplinada. E tudo o que vem depois é apenas consequência. Antes de seguir adiante, eu quero que você guarde uma única verdade acima de todas as outras. Tudo que você vive hoje começou como um pensamento que você permitiu permanecer na sua mente. Quando a mente muda, o caminho muda. Não é força, não é sorte, não é acaso. É alinhamento interno. Enquanto você reflete sobre isso, permita que esse entendimento se aprofunde, porque o próximo conteúdo que está surgindo agora na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de consciência, lapidando ainda mais a forma como você pensa, decide e age para se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Continue avançando, continue treinando a sua mente. E eu estarei te esperando no próximo vídeo.